Eu vou dar o tema 3 mesmo, e referente ao que eu pedi antes, se der tempo no finalzinho da aula, eu peço para vocês mostrarem o que vocês fizeram do que eu pedi, tá bom? Mas hoje eu tenho que explicar o tema 3 primeiro, tá? Aí no finalzinho, nos minutos finais, eu verifico aqui quem fez para poder apresentar, tá bom? Tá bom. Kaique novamente não está escutando. Ok, let's go. Good afternoon, welcome. Vamos então iniciar a nossa aula de inglês hoje. O tema do project é o tema 3, tá? From Shakespeare to Me. Repete, professor, eu não entendi. Então, o título é From Shakespeare to Me. Tá? Project, tema 3. Deixa eu só liberar aqui a entrada da Gabriela. Só um instante. Já está com o livro na mão? Sim. Vamos lá. Então, hoje nós iremos falar sobre o grande dramaturgo William Shakespeare, né? Ele foi um escritor da era vitoriana, durante o reinado, né, da rainha da Inglaterra, né, a rainha Vitória. Certo. Então, para vocês, a página deve estar aparecendo dessa maneira no livro. Vem escrito Shakespeare Lee. Por que vem com esse título, né? Shakespeare Lee? Porque desde a época em que ele escreveu as suas peças, até os tempos atuais, até hoje, ele ainda é utilizado e as histórias dele ainda são consideradas como algo atual, né? As histórias do Shakespeare... Eu não aviso que é outro livro. No caso é o Project. Em vez de ela avisar que é outro livro. Professora, em vez de avisar que é outro livro, Vamos lá. Então, como eu dizia, ele continua sendo atual porque os temas que ele abordava falam sobre a alma humana, né? Falam sobre o comportamento humano. E a maioria das peças dele sempre eram embasadas na tragédia, né? A gente sabe que o teatro ele nasceu na cultura grega, né? Tanto é que temos como referência a tragédia grega e as histórias de Homero. E o Shakespeare tem essa influência nas peças dele. Alguns de vocês aqui já leu alguma peça do Shakespeare? Não. Não? Você não, Vitor? E Gabriela, Bia, já leram alguma peça do Shakespeare? Não? Não leram ainda? Então, o nosso project, ele vai tratar justamente disso, tá? No texto aqui, está dizendo o seguinte. You are going to read a Shakespearean play. Adapt it
and present it to your class. Discover who William Shakespeare was and why he is important. Notice his importance and discover some of his plays. Pick one of Shakespeare's plays, read an adapted version, and get to know its main plot. Select the main characters and give it of your friends. Study it. Try to memorize the main lines. Prepare a special costume for your presentation and present it to your class. Né? Então, o que acontece, guys? Se nós estivéssemos em uma aula presencial, teria como a gente fazer uma peça do Shakespeare, né? Eu dividi vocês em grupos e cada grupo representar uma peça dele, né? E seria bem divertido. Porém, como nós estamos com a aula à distância, a gente vai modificar isso só um pouquinho, tá? Então, deixa eu só ver aqui o que eu anotei, certo? Então, o primeiro passo do nosso project vai ser o seguinte: adaptar uma peça do Shakespeare para os dias atuais. E, no caso, cada um pode pegar uma cena, apenas uma cena com uma ou duas frases de um dos personagens, ou dois personagens, e interpretar. Você também pode pegar uma peça do Shakespeare já adaptada. Pegar pronta, adaptada na internet também, não tem problema, tá? O segundo passo é comparar as peças de vocês. As peças que vocês pesquisaram, vai comparar as peças dele, né, as originais, com as versões atuais, né? Tem muitas versões no cinema também, vários filmes que foram inspirados em Romeu e Julieta, no Otelo, Rei Lear, Macbeth, tem várias representações, né, de Macbeth. E também vocês irão escolher um filme de Shakespeare, analisar o roteiro, os personagens e trilha sonora para comparar com o original, tá? Eu vou colocar isso por escrito quando eu postar o vídeo, né, no portal do aluno. Eu vou colocar isso por escrito lá, o passo a passo que eu falei agora para vocês. Mas o nosso project é esse. E se todo mundo fizer do jeitinho que eu estou falando, vai ficar muito legal a gente ter essa interação aqui e cada um poder mostrar aquilo que conseguiu fazer de análise e também de pesquisa sobre o Shakespeare. Antes da Gabriela e da Bia entrar, eu expliquei para o Vitor que eu iria explicar o tema de hoje, que é o tema 3 do project, e no finalzinho da aula eu reservo um tempinho ali para que vocês possam mostrar o que vocês já fizeram do que eu pedi, tá? Vamos então seguir em frente aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Gente, ficou dúvida sobre o que eu falei até agora? Não. Não? Nenhuma pergunta? Gabi, Bia? Tem alguém perguntando aqui no chat. Espera aí. Quem é que tá no chat? Tá, Gabi, não tem perguntas. Deixa eu ver quem está na aula até agora. Kevin, seja bem-vindo. Welcome. Kevin, Vitor, Bia e Gabi. Tá. Vamos continuar, então. Vamos ver aqui alguns trechos das peças dele. Vou voltar aqui. Um instante, já. Deixa eu só tirar o... Vamos lá. All the roads I stayed, and all the men and women merrily prayed.
They have their existence and their interests. And one man is his time, place, many parts. As you like it, né? Então, uma das frases dele, uma das mensagens dele dizendo que o mundo é um grande palco. Vocês já devem ter ouvido isso, né? De que todo mundo é um palco, o mundo é um grande palco, que a vida é um grande palco. E que os homens e mulheres são meramente o quê? Atores, né? E atrizes ali. So, they had their existence and their interests. Ou seja, eles têm as suas entradas e saídas, né, da vida. And one man is his time, place, many parts, né? E um único homem pode estar ali representando, né, várias partes ali. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Professora, eu não vou poder participar da sua aula hoje porque eu vou fazer uma consulta. Mas depois eu assisto pelo portal. Ok, Bia. Tá bom. Tá. Tá certo. Depois você vê lá no portal. Vamos lá. Outro aqui do famoso Romeu e Julieta. Romeo and Juliet. Good night, good night. Parting is such sweet sorrow that I shall say good night. It will be tomorrow, né? Esse good night aqui que ele está falando, né? Fazendo aquela comparação com dizer adeus, né? Ter o sono eterno, de ter o doce sono, né? É aquela cena que a Julieta toma o The Poison, né? O veneno. Então, ela fala do doce sono, né? Se referindo à morte. Deixa eu ver. Ô, professora, Sim. você vai ler todos os papéis? Não entendi o que Porque você... eu tava pensando, todo mundo lê um papel, cada um lendo um papel, em vez de só você lendo. Não, eu vou deixar que vocês leiam. Calma, tem mais aqui para ler. Eu vou colocar para vocês lerem também, tá bom? Deixa eu só mudar a página aqui. Espera aí, rapidinho, que meu computador está travando um pouco. Tá. Vitor, você quer ler esse daqui do Otelo? Eu posso ler esse aí do... deixa eu ver... Tem o Júlio César. Otelo, tem o Hamlet, Sonhos de uma Noite de Verão, Júlio César e Rei Lear. Qual deles você quer ler? Júlio César. Tá. Deixa eu ver, Larissa está entrando na aula. Gabi e Kevin, qual desses vocês irão ler? Pode escolher. Gente, pode usar o áudio, tem que usar o áudio, senão fica difícil. Pode usar o áudio. Não tem como... Não pode ligar o microfone, por quê? Kevin falou que o microfone dele tá ruim, sei. Certo. E você, Gabriela, por que não pode? Eu nem... Larissa, oi Larissa, tudo bem? Welcome. Então, eu estou falando aqui que cada um pode ler um trecho aqui das frases de peças do William Shakespeare, ok? Sim. Eu nem estou usando fone, gente, porque no meu notebook tem um microfone embutido nele. Então, eu posso usar o microfone do meu fone de ouvido, mas eu também tenho o microfone do computador.
entendeu? Tem um microfone embutido no notebook. Eu não sei se o de vocês é notebook ou se é computador mesmo, PC, né? Se for PC, tem que ter microfone mesmo, mas se for notebook ou celular, eu acredito que dá para falar. Aí depende de por onde você está assistindo a aula. Tá. Larissa, você quer escolher um dos trechos da peça do Shakespeare para ler? Temos aqui o Otelo, o Hamlet, Sonhos de uma Noite de Verão e Rei Lear. Esperando a Larissa responder aqui. Tá, vou continuar então, gente. Vamos lá, Otelo. I'm one who loved not wisely, but too well, né? Essa daqui é do Otelo e depois a gente tem a famosa, deixa eu ver. Mas então, a gente está aqui para aprender inglês. Vocês estão aqui para aprender, para desenvolver o inglês de vocês. E se vocês não tentarem ler, gente, não vai sair. Se você não praticar, não vai sair. Você não sabe agora, mas você pode aprender. O que você não souber, eu vou te orientar, vou te guiar, entendeu? Para que você consiga ler sozinho. Mas se vocês não tentarem ler, ou por vergonha, ou por não se sentir seguro, nunca vai, sabe, caminhar. A gente tem que tentar, gente. Eu, quando era novinha, assim, quando tinha a idade de vocês, eu também tinha vergonha de falar em público, tinha vergonha de falar, mas eu fui fazendo, fui estudando e aos poucos eu fui aprendendo. Eu sei que dá um pouquinho de vergonha, mas é natural. E aqui a gente está, né, entre a gente aqui. Então, vocês podem tentar, sim, ler. Tenta uma curta, que nem essa que eu li agora. Quer tentar, Larissa? Só para constar, gente, olha, essa imagem aqui é do museu Madame Tussauds, aquele museu de cera famoso. Então, essa é a representação do Shakespeare nesse museu de cera, tá? Ok, tá bom. Ok, gente. Vamos então seguindo. Temos o Hamlet. To be or not to be? That is the question. A famosa pergunta do Hamlet, né? Ser ou não ser? Eis a questão. To be or not to be? That is the question. Tá bom. Quando você se sentir à vontade, você pode usar o áudio para poder ler, tá? Para você praticar sua pronúncia. Temos aqui, Lord, what fools these mortals be, né? A Midsummer Night's Dream, né? Sonhos de uma noite de verão é uma fábula do Shakespeare, né? É uma fábula que também é uma peça. Agora é a vez do Vitor. O Vitor quer ler o trecho do Julius Caesar. Pode ler, Vitor. Cowards die many times before is dead is very never tasted of that but was Júlio César. Muito bem. Então, vamos só fazer um pequeno ajuste aí, ó. Aqui é cowards die many times before their deaths. The violent never taste of death but ons. Esse but com ons, você fala junto, but ons. E aqui não é dead, é death.
Tá vendo? Tem que botar a ponta da língua aqui no dente, ó. Death. Death. Aí tem o plural. Deaths. Ok? Só esse pequeno ajuste, mas você Ok. fez muito bem. Congratulations. Vamos lá. E temos o último aqui. Alguém vai querer ler o último do Rei Lear? Tá bom. Tá bom. Não tem problema. Eu espero. Tá? Assim que você se sentir segura, você fala para ler um desses. Temos o último aqui, que é do Rei Lear. How sharper than a serpent's tooth it is to have the thankless child. King Lear. Né? Aqui ele está falando do fato das filhas dele na peça terem traído ele. E ele meio que enlouquece, achando que todo mundo quer o tesouro dele, que todo mundo quer o reino dele. É bem interessante também. Eu não vou revelar a história de fato de cada uma dessas. Por quê? Porque vocês têm que pesquisar. Se eu sair entregando tudo, fica muito fácil. Então, o que a gente vai fazer? Vocês vão pesquisar primeiro a respeito dessas histórias, anotem o título das histórias, né? Tem Romeu e Julieta, tem o Hamlet, Otelo, Rei Lear, Júlio César, Sonhos de uma Noite de Verão, que é A Midsummer Night's Dream, tá? Então, procurem essas peças do Shakespeare para que vocês possam estudar e entender a história dessas peças e escolher qual seria a melhor para que vocês possam fazer o trabalho do project. Lembrando que eu vou deixar as instruções do que é para fazer por escrito lá no portal, tá? Vamos continuar então. Espera aí, deixa eu só passar aqui. Deixa eu ver. Tá. Agora, essa terceira aqui eu acho bem interessante, né? Os filmes do Shakespeare, que falam sobre o Shakespeare, né? Vocês já assistiram algum filme ou alguma série que fosse inspirada no Shakespeare? Ou em alguma das peças dele? Tá, eu vou ler para Não. você. Não, não, Larissa. Gabriela também não. Você também não, Vitor? E Kevin? Não, tia, também não. Não. Tem certeza? Eu acho que vocês já assistiram, mas vocês não notaram que era do Shakespeare. Vocês conhecem aquele filme Cartas para a Julieta? Uhum. Alguém já assistiu esse filme? Não. Não? Gente, esse filme é muito bom. Peraí. Gente, esse filme é muito bom mesmo. No caso, a história do filme se passa lá na Itália e uma moça que tem um emprego de checadora de histórias, ela acaba encontrando uma história incrível de mulheres pessoas, né, que mandam cartas num local que eles chamam de cartas para Julieta. Então as pessoas colocam as cartas lá sobre as suas histórias de amor e tudo mais. É bem interessante o filme, né? E tem uma cena que é inspirada justamente na famosa cena do balcão da Julieta, né? Que a Julieta está lá em cima do balcão, lá da casa dela, e o Romeu, né, fica lá embaixo, lá chamando a Julieta e tudo mais. É muito legal. Larissa, você quer que eu leia qual o primeiro? Qual esse daqui, ó? O As You Like It, o primeiro texto? Você quer que eu leia de novo? Pode usar o áudio se for possível, né? Me fala aí qual deles que é para ler de novo, para você poder treinar. Tá mais para baixo? Peraí.
Esse aqui do Otelo? Ok, então vamos lá. Vou ler de novo. I'm one who loved not wisely, but too well. Mais uma vez. I'm one who loved not wisely, but too well. Ok? Deixa eu só dar uma olhadinha na hora aqui. Tá, faltam 10 minutos ainda. Deixa eu ver aqui. Show, que bom. Que bom. Então, queridos, como eu dizia, estava quase certo? Ai, que bom, Larissa. Continue treinando, tá? Continua treinando. É isso aí. Não importa se você vai errar. O importante é você praticar. Quanto mais você treinar, na próxima vez você já vai falar melhor. E na próxima, melhor ainda, e assim por diante. Quanto mais você falar, mais seguro no idioma você vai se sentir. E quando você menos esperar, você já vai estar falando muito bem. Deixa eu ver aqui. Que bom! Tá vendo só? Então é só praticar. Só treinar, gente. Vamos lá. Vou falar para vocês aqui um pouquinho. Eu tenho um livro que fala um pouquinho da história, né? Eu tenho esse livro aqui, ó. Tá vendo? Dá para ver a foto dele, ó. A foto do Shakespeare, tá vendo? Eu tenho, então, essa apostila aqui que fala sobre a história dele, né? Vou ler só um trechinho. At the same time that King James scholars were laboring over the translation of the Bible, the greatest of all English authors was writing, producing and acting in plays that will last as long as the English language. His name, of course, was William Shakespeare. Então, durante a época em que estavam fazendo, né, traduções das primeiras Bíblias, né, foi a época em que surgiu esse grande autor, esse grande dramaturgo que é o William Shakespeare. Ele viveu entre 1564 e 1616, né? 1564 until 1616, né? So Shakespeare was born in the provincial town of Stratford-upon-Avon and went to London as a young man to seek his fortune. Então, Shakespeare, nasceu numa província, né, numa cidadezinha chamada Stratford-upon-Avon, né? E de lá, ele, jovem, se mudou para Londres em busca de fortuna. He began acting in a London theatre company and between drinking boats with friends at the Mermaid Tavern. Então tinha uma taverna chamada Sereia, né? Mermaid, onde ele se encontrava com os amigos dele na época. E ele, no caso, era um jovem, né? Que começou, na verdade, atuando, gente. Ele não começou escrevendo. Olha que interessante. Ele, além de escritor, né, de dramaturgo, ele era ator. E naquela época, os homens, eles se caracterizavam, se vestiam de mulheres para poder fazer as versões femininas das peças, né? Porque naquela época as mulheres não podiam trabalhar. Então, até mesmo nessas peças, todos os atores eram homens. Olha que interessante, né? Mas eu não vou me estender muito devido ao horário desse assunto. A gente volta nele na nossa próxima aula. De qualquer forma, o Shakespeare,
ele escrevia as suas peças inspirado não só em histórias que ele já tinha de influência da literatura, mas também em toda aquela sociedade vitoriana. Então, o que eu recomendo para vocês? Que também pesquisem sobre isso, tá? Espero que vocês estejam anotando aí o que é para pesquisar. De qualquer forma, eu vou colocar lá para vocês no portal. Então, dentre as mais... Deixa eu ver aqui. O Kevin, ok. Tá bom. Certo, guys? Outra coisa importante... deixa eu ver aqui. Aí. Tá. Peraí. Eu vou colocar lá no portal, tá? Qual é o dia? Por quê? As nossas aulas agora estão separadas da seguinte forma. Tem dia que a gente vai ter só o Scope. Tem dia que a gente vai estudar só o Clio. E vai ter dia que a gente vai estudar só o Project. Então, tem um planejamento a ser seguido. Então, eu tenho que olhar a data direitinho. Então, lá no portal eu coloco para vocês qual é o dia que vocês teriam que entregar, tá? Aí fica uma coisa mais certa para vocês. Porque estando escrito lá, não tem nem como vocês esquecerem, né? Porque vai estar lá por escrito, então é só você anotar no seu caderno tudo o que eu vou colocar lá, tá bom? Como faltam poucos minutos para acabar a nossa aula, eu vou encerrar esse assunto do Shakespeare por enquanto, né? Quando vocês forem apresentar de novo, a gente vai discutir sobre o que vocês pesquisaram. Então, a gente vai poder se aprofundar mais nesse conteúdo, né? Nesse tema do Shakespeare. Eu quero pedir para vocês que mostrem agora o que vocês fizeram do último project que eu pedi, que foi aquele cartaz, eu acho que, se eu não estou enganada, foi isso, não foi cartaz sobre feminismo? Vocês fizeram? Eu acho que só o Vitor fez. O Vitor já mostrou o dele, não foi, Vitor? Foi. Então, vocês fizeram, gente, para poder apresentar agora, nesses minutinhos finais? Deixa eu ver aqui. Então, a gente já está no terceiro tema do Project. Então, no segundo tema, falava sobre feminismo, sobre a história das sufragistas, e eu pedi que vocês fizessem tipo um cartaz defendendo aquele conceito do feminismo, né? O que eles defendiam ali. O Vitor fez um cartaz muito legal sobre o feminismo. E o primeiro project foi sobre uma invenção. Aí só o Vitor que fez também. Ninguém da turma mostrou. E todo o trabalho que vocês têm aqui para fazer conta ponto para vocês. Entendeu? Conta ponto. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu só ler mais um trechinho, já que ninguém vai apresentar. Faltam ainda pouquinhos minutos. Dá para eu ler mais um trechinho aqui a respeito da vida do Shakespeare. Então, o Shakespeare foi para Londres para tentar fortuna, algo que ele não conseguiu, apesar de que ele conseguiu trabalhar como ator, né? As suas peças ficaram muito populares no reino, mas ele não necessariamente ficou rico com isso. E então ele voltou para a cidade natal dele. Ele acabou voltando para a cidade dele e 5 anos depois ele morreu de febre. Ele teve uma febre, na época era bem comum que as pessoas morressem de febre, né? Então ele teve uma febre e morreu. It is impossible to give an idea of Shakespeare's genius in a few paragraphs. The young lovers, Romeo and Juliet, desperately trying to find a place for themselves in the world. Né? Então, está falando aqui também que ele foi um gênio de conseguir expressar aquelas histórias da maneira que ele fazia, né? Temos o exemplo de Romeu e Julieta, que tentavam encontrar o seu lugar no mundo,
né? A guerra entre os Montecchio e os Capuleto, vocês já devem ter ouvido falar, né? Ou não? Ninguém, gente? Então, tinha os Montecchio e os Capuletos, eram as famílias rivais, né? E o Romeu e a Julieta pertenciam cada um a uma dessas famílias, né? Então, por isso que o amor deles não era possível, porque as famílias eram inimigas mortais, ao ponto de ter perigo até de morte, né? De violência. E tudo vai acarretando em uma série de situações, levando os dois jovens à morte, que é muito triste, né? Todas as histórias do Shakespeare têm uma tragédia, gente. Isso é bem comum. Agora, o que eu quero saber de vocês, ficou alguma dúvida sobre o que eu expliquei, sobre o que é para fazer do Shakespeare? Não, professora. Tá. Referente aos filmes, ficou alguma dúvida do que fazer, de como pesquisar? Com certeza, gente, no Google dá para pesquisar sobre os filmes inspirados nele. Se vocês não acharem algum filme, o que eu acho difícil, né? Podem usar séries também, tá? E é isso. Aí, no caso, mais tarde eu coloco para vocês a gravação dessa aula aqui lá no portal da UNO, tá bom? E também como é que faz exercício, não é, professora? Isso, eu vou colocar a descrição lá, o roteirinho do que vocês têm que fazer, tá bom? Tá bom. Tá certo? Então, vou encerrar a nossa aula aqui. Thank you very much. See you. Goodbye. Have a nice weekend. Ok. Good afternoon. See you later, professora. See you later. Goodbye. Tchau, Gabi. Tchau, Larissa. Goodbye. Tchau. Goodbye. Pode deixar, Larissa. Eu vou botar sua presença, tá? Fica tranquila. Goodbye.